O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 441, partida de Nazaré. Um milagre sobre um incêndio. Durante a viagem, torna-se o tema de uma parábola. Valtorta descreve a visão do dia 22 de maio de 1946. Já chegou a tarde do verdadeiro sábado e a vida vai recomeçar depois do repouso sabático. Aqui na casinha de Nazaré, ela recomeça depois do repouso com os preparativos para a partida. Provisões que estão sendo embaladas, vestes que são postas nos alforjes. Alforjes cujos nós são fortemente apertados. Sandálias que são observadas para se ver se estão bem presas nas correias e nas fivelas. Os burrinhos estão sendo levados a beber água e a pastar à margem da sebe da horta. E as saudações e alguma lágrima por entre os sorrisos, e as bênçãos e a promessa de se verem dentro de pouco tempo. E inesperadamente a oferta feita por Tomé a Maria de uma fivela, nós diríamos de um broche, para conservar a roupa à altura do decote, feito com 3 finos, leves e perfeitos caules de lírio, reunidos em 2 folhas, cujas semelhanças com as verdadeiras conseguiu-se por meio do metal tratado por uma mão de mestre. Tu não a usarás, Maria, eu sei disso, mas aceita assim mesmo. Veio-me o desejo de oferecer-te isso desde o dia em que meu Senhor falou sobre ti, comparando-te aos lírios dos vales. Eu não fiz nada para a tua casa, mas fiz isto para ti, a fim de que o louvor de teu filho ficasse representado em um símbolo, por ti que o mereces mais do que qualquer outra mulher. E se eu não fui capaz de dar ao metal a maciez de um caule vivo, nem a fragrância da flor que o meu sincero e reverente amor por ti o amacie com uma carícia, e perfumem com a minha devoção por ti, ó mãe do meu Senhor. Oh, Tomé, é verdade. Eu não uso joias, pois me parecem coisas vãs. Mas o que me ofereces não é assim. Isso significa o amor do meu Jesus e do seu apóstolo. É uma coisa que por mim é estimada. Eu olharei para ela todos os dias e pensarei no bom Tomé, que ama a tal ponto seu mestre, que guarda não somente a doutrina dele, mas também até as suas mais humildes palavras sobre as mais humildes e insignificantes pessoas. Obrigada, Tomé. Não pelo valor, mas pelo teu amor. Obrigada. Todos ficam admirados com o trabalho perfeito, e Tomé, todo feliz, tira para fora da bolsa um trabalhinho ainda menor. 3 estrelinhas de jasmim com uma minúscula folha ajuntadas por um leve círculo, e o dá a Áurea. Porque tu não foste coquete em desejá-lo, e tens estado aqui enquanto o jasmim está florido, e para que estas estrelinhas te façam lembrar-te da nossa estrela. Mas toma cuidado, tu, com as tuas virtudes, deves perfumar as flores e ser uma flor, tu também uma cândida flor, bela, pura, que perfuma para o céu. Se não fizeres assim, vou fazer que me entregues o broche. Vamos, não chores, porque tudo passa, e logo voltaremos à casa de Maria, ou ela virá a nós e... Mas Tomé, ao ver as lágrimas a escorrer pelo rosto da menina Áurea, percebe que é melhor não continuar falando nada e sai envergonhado, dizendo a Pedro: Se eu tivesse pensado que ela ia começar a chorar tanto assim, ai, não lhe teria dito nada e nem dado nada. E eu não tinha feito aquele broche justamente para consolá-la naquela hora, mas eu não adivinhei. E Pedro, na confusão daquele momento, perde o controle e diz: Mas é sempre assim nas despedidas. Se você tivesse visto a Cintiq, então... E então ele se dá conta que falou e quer corrigir-se, né? Ele não podia falar da Cintiq para o Tomé. Fica muito vermelho, mas já aconteceu. Tomé compreende, bondoso como é, e passa-lhe um braço ao redor do pescoço e lhe diz: Não te aflige, Simão, eu sei calar-me. Eu, pelo Deus de nossos pais, te juro que isso que eu involuntariamente fiquei sabendo está esquecido. Não fique sofrendo, Simão. É que o mestre não queria. E certamente tinha todas as razões para fazê-lo. Eu não levo isso a mal. Eu sei, mas o que ele dirá? Nada, porque nada ficará sabendo. Tem confiança em mim. Ah, não.
Usar de subterfúgios com o mestre é coisa que eu não faço. Eu errei, mereço censura e logo não terei paz enquanto não confessar a ele o meu erro. Tomé, sê bom, vai chamá-lo. Eu vou para a oficina. Vai tu e volta com ele. Eu estou muito perturbado com isso. Vai para fazer isso agora. E os outros perceberiam. Tomé olha para ele com admiração e compaixão e entra de novo na casa para chamar Jesus. Mestre, vem cá um momentinho, preciso dizer-te uma coisa. Jesus, que estava saudando Maria de Alfeu, o acompanha logo. Que queres? Pergunta enquanto vai indo ao lado dele. Eu? Nada, é Simão que quer te falar. Eiro aí. Simão. Simão, que tens por estares assim tão perturbado? Pedro se joga aos pés de Jesus, gemendo. Eu pequei, absolve-me, mestre. Fizeste pecado? Em quê? Estavas agora ali conosco, alegre e tranquilo. Ah, mestre, eu te desobedeci. Eu falei com Tomé sobre a Cinti que eu estava perturbado por causa das lágrimas da Láurea e ele estava mais do que eu e eu pensava que estava aumentando, que as tivesse aumentado e eu, para consolá-lo, disse: é sempre assim nas despedidas, se você tivesse visto a Cinti. E ele compreendeu e Pedro levanta o rosto desfigurado. O seu olhar está de fato humilhado e desolado por ter desobedecido, mestre. Ai, louvado seja Deus, meu Simão. Eu pensava que tivesses feito coisas bem mais graves do que esta. Ai, a tua sinceridade anula esta também. Tu falaste sem malícia, falaste a um companheiro teu. Tomé é bom e não irás propalar. De fato, ele me jurou que não, mas estás vendo, agora eu fico com medo de ser bobo demais e continuar falando para os outros segredos. E não saber guardar nenhum segredo seu. Sim, mas pensa só. Você nunca disse nada até agora. Nem uma palavra para Filipe nem Natanael. Calma. E agora levanta-te. O homem é sempre imperfeito, mas quando ele é assim, sem malícia, não faz pecado. Acautela-te, mas não te aflija mais. Teu Jesus tem até um beijo para ti. Tomé, vem cá, Tomé, se aproxime. Certamente tu compreendeste as razões do silêncio. Ah, tá, o Jesus que fala. Certamente tu compreendeste a razão do silêncio. Sim, mestre, eu jurei respeitá-lo por minha parte conforme minha capacidade. Eu já disse, sou Simão. Ao estudo, Simão, suspira Pedro. Suspira Pedro. Não, meu amigo. Tu até que me edificaste com a tua humildade e sinceridade perfeita, tu me deste uma grande lição com essa atitude toda sua. Eu me lembrarei disso. Não poderei torná-la conhecida por prudência, e isso me entristece, porque poucos entre nós têm e teriam tido a justiça que tu tiveste, mas nos estão chamando. Vamos. De fato, muitos já estão na estrada. As 3 mulheres, Noemi, Mirta e Áurea, já estão montadas nos burrinhos. Maria está junto da cunhada e perto de Áurea e ainda a beijam. Quando veem que Jesus vem vindo, beijam as duas condiscípulas e por último saúdam a Jesus, que as abençoa antes de pôr-se a caminho. E Maria de Cleofas entram de novo em casa, na casa onde permanecem recordando o que acontecera pouco antes. Cadeiras fora do lugar, louças ainda esparsas, a desordem que segue a uma partida. Maria acaricia pensativa o pequeno tear no qual ela ensinava a Áurea a trabalhar. Ela está com os olhos já brilhando por causa de um choro que está sendo por ela retido. Tu sofres, Maria, dizem Maria de Cleofas, que está chorando, sem fazer esforço para reter o choro. Tu já estavas afeiçoada, para cá estão vindo, para lá se vão e nós ficamos sofrendo, né? É a nossa vida de discípulas. O vestígio que Jesus dizia. Assim fareis no futuro, vendo em todas as criaturas almas fraternas. Sereis hospitaleiros, sobrenaturalmente hospitaleiros, julgando-vos peregrinos. Dareis ajuda, comida, conselho e depois deixareis que os irmãos vão para os seus destinos, sem os ficardes segurando com amores ciumentos, certos de que após a morte vos encontrareis de novo com eles. Virão as perseguições e muitos vós terão que deixar e ir para o martírio. Não sejais vós que aconselhareis a ninguém a vileza. Permanecei na oração em vossas casas que se esvaziaram para aí garantir a coragem dos mártires.
serenos para fortalecerem os mais fracos e fortes para estarem prontos a imitar aqueles heróis. Acostumai-vos com as separações, com os atos de heroísmo, com o apostolado da caridade fraterna, desde agora. E nós o estamos fazendo, estamos sofrendo, isso é certo. Nós somos de carne, mas o Espírito goza de uma alegria espiritual, que é de fazer a vontade de Deus e cooperar para a sua glória. Por outro lado, eu sou a mãe de todos, e não devo ser de um só. Eu não sou com exclusividade, nem mesmo de Jesus. Tu estás vendo como eu o deixo ir, sem ficar detendo. Eu gostaria de ficar aqui até que ele dissesse, vem. E eu fico. As permanências dele aqui são as minhas alegrias de mãe, as minhas peregrinações com ele são as minhas alegrias de discípulas. As minhas solidões aqui são as minhas alegrias de fiel que faz a vontade do seu Senhor. Aquele Senhor é teu filho, Maria. Sim, mas sempre é o meu Senhor. Ficas comigo, Maria? Sim, se tu o permites. Fica tão triste a minha casa nas primeiras horas, quando ela fica vazia sem meus filhos. Amanhã a coisa já é diferente, e desta vez então é que chorarei mais ainda. Por que, Maria? Porque desde ontem não estou para chorar. Eu sou como uma cisterna em tempo de chuva. Mas por que, querida? Por causa do meu José. Ontem você viu, ó. Eu não sei se devo ir repreendê-lo severamente, porque afinal ele é meu filho, pois foi este seio que o trouxe e estes os peitos que o amamentaram. Não há nenhuma primogenitura que seja mais do que uma mãe. Ou então não falar-lhe mais, nunca mais, a este bastardo que me nasceu, que ofende a Jesus e a ti. Não farás nada disso. Tu serás sempre para ele mamãe, a mamãe que tem compaixão do filho obstinado, doente, desviado, e vai amansando ele com sua bondade e leve para Deus por meio da oração e da sua paciência. Eia, vamos, não chores, deixa disso e vem comigo, rezaremos lá no meu quarto por ele, por aqueles que lá se vão, pela menina, para que ela sofra pouco e cresça santa. Vem, vem, minha Maria, e a leva consigo. Enquanto isso, os peregrinos vão indo pelo seu caminho na direção do sudoeste. Na frente vão as mulheres montadas nos burrinhos, que bem alimentados e repousados vão trotando contentes, obrigando Margisian e Abel, que por prudência estão ao lado de Áurea, pois ela está montada pela primeira vez a andar quase correndo. E se a viagem é cansativa, contudo serve para distrair a menina do sofrimento por estar separada de Maria. Desta vez, de vez em quando, para dar um fôlego aos dois jovenzinhos, Mirta faz parar o seu burrinho. Faz um alto e não volta. Faz um alto e não volta a pôr-se em movimento, a não ser quando são alcançados pelo grupo dos apóstolos. E nas paradas são mais distraídas pelas peripécias da equitação. Áurea fica triste. Margisian, já tendo experiência das agruras em sua sorte de órfão, tendo sido recolhido pela caridade de uma mãe adotiva depois de ter conhecido Maria, a consola dizendo-lhe como foi que se afeiçoou com a mãe adotiva, e exatamente como se fosse a nossa mãe. Narra-lhe as suas impressões e como Maria e Matias estão felizes na casa de Joana e Anastásica na casa de Elisa. Áurea fica escutando essas narrações e quando Margisian as termina dizendo: podes acreditar, as discípulas são todas boas e Jesus sabe a quem vai entregar a nós pobrezinhos. Abel também a anima. E tu não precisas desconfiar da minha mãe, que está contente por ter te recebido e rezou muito nestes dias por ter te recebido de Deus. E Áurea diz: assim eu creio e lhes quero bem, mas Maria é Maria e deveis ter compaixão. Sim, mas não me agrada ver-te triste. Ah, mas não estou mais triste como estava na casa do Romano e nas primeiras horas depois da minha libertação. Eu estou apenas como uma extraviada. Nunca tive mais carícias há anos. Somente Maria tornou a fazê-las depois de tantos anos com patrões. Querida minha, mas eu estou aqui para isso. Serei uma segunda Maria para ti. Vem cá, perto de mim. Se tu fosses pequenina, eu te tomaria comigo na cela, como eu fazia com meu Abel, quando era menino. Mas tu já és uma mulher, diz Mirta, aproximando-se dela e tomando-lhe a mão.
És a minha pequena mulher. Vou te ensinar muitas coisas e quando Abel for para longe evangelizar, eu e tu acolheremos os peregrinos como manda o Senhor e faremos muito bem em nome dele. Tu és jovem e me ajudarás. Mas olhai, que luz é aquela, depois daquele monte, pequeno monte? Exclama Tiago de Zebedeu, que as alcançou. Um bosque está se queimando. Ou um povoado. Vamos correr para vermos. Ninguém mais está cansado, porque a curiosidade anula todas as outras sensações. Jesus os acompanha complacentemente, deixando a estrada e indo por uma senda que sobe por uma pequena elevação do terreno, e logo atingem o cume. Não é nenhum bosque nem povoado que está pegando fogo, mas um vasto vale entre duas colinas cheio de urzes. As éricas, que ficaram secas no verão, pegaram fogo. Talvez por meio de alguma centelha que tenha escapado das mãos dos lenhadores que trabalhavam mais acima derrubando árvores. E agora virou um incêndio, é um tapete de chamas baixas que procuram sempre levantar-se e avançar sobre o terreno, depois de terem queimado tudo lá por onde teve começo, e saírem procurando novas éricas para as queimar. Os mateiros tentam acabar com o fogo batendo nas chamas, mas é inútil. Eles são poucos e quando batem de um lado, o fogo se estende pelo outro. Se o fogo chegar ao bosque, vai ser um desastre. Lá há muitas árvores resinosas. Observa Filipe. Jesus, com os braços cruzados, de pé sobre o alto da colina, fica olhando e sorri, pensando. O contraste entre a luz branca da lua, que vem do oriente, e a luz vermelha das chamas do lado do ocidente é vivo. Os que estão olhando estão brancos por causa da claridade da lua, que lhes bate nas costas, e vermelhos pelo reverberar das chamas que atinge os seus rostos. E as chamas avançam, voam, transbordam como a água que sobe, transborda e alaga tudo. Já está aos poucos metros do bosque, o incêndio já está iluminando as pilhas de lenha colocadas no limite, enquanto o clarão sempre crescente já vai fazendo ver as casas de um pequeno povoado, colocado no alto da colina sobre o qual o fogo agora se levanta. Pobre gente, perderão tudo, dizem muitos, e olham para Jesus que nada fala e sorri. Mas depois, eis que ele abre os braços e grita: Para aí! Morre! Assim eu quero! E como se um grande peso se abatesse para sufocar as chamas, eis que prodigiosamente o milagre acontece. O fogo deixa de soltar suas labaredas. A inquieta e ágil dança das línguas de fogo se transforma em vermelhos carvões acesos, mas já sem labaredas, porque o vermelho vai se transformando em roxo, cinzento roxo, e algumas pequenas chamas ainda serpenham por entre as cinzas. E depois só fica a luz da lua toda prateada iluminando as selvas. Ao clarão do luar vêm-se os mateiros, que se ajuntam e estão gesticulando, olhando ao redor de si e para o alto, como quem estivesse procurando achar onde está o anjo que fez o milagre. Vamos descer, vou trabalhar aquelas almas, aproveitando o inesperado motivo que Deus me deu. Passaremos pelo pequeno povoado e também pela cidade. Partiremos ao romper do dia, um lugar para as mulheres eles terão. Para nós basta o bosque, diz Jesus, e vai descendo apressado e acompanhado pelos outros. Mas por que estava sorrindo daquele modo? Tu ficarás sabendo pelas minhas palavras. Já chegaram ao lugar onde a charneca se transformou em cinzas que ainda estão quentes e rangindo por baixo das sandálias. Eles a atravessam, chegam ao centro, lá onde a lua brilha plenamente, e são vistos pelos mateiros. Eu disse, só ele que podia ter sido o anjo do milagre. Corramos para irmos venerá-lo, grita um dos mateiros, e o faz jogando por entre as cinzas aos pés de Jesus. Como achas que eu tenha podido fazer isso? Porque somente o Messias é capaz disso. E como sabes que eu sou o Messias? Por acaso me conheces? Não, mas só o bom, que ama os pobres e que pode ter tido piedade, somente o Santo de Deus pode ter dado ordens ao fogo e ser obedecido. Bendito seja o Altíssimo que nos mandou o seu Messias, o Messias que ainda chegou a tempo de salvar nossas casas. Deveríeis ter mais interesse em salvar vossa alma.
Ela se salva se crer em ti e procurando fazer o que tu ensinas. Mas tu compreendes, ó Senhor, que a desolação por termos sido despojados de tudo pôde tornar mais enfraquecidas as nossas almas despojadas e levá-los a duvidar da providência de Deus. Quem foi que vos instruiu sobre mim? A alguns dos seus discípulos, eis as nossas famílias, tínhamos mandado despertá-las, temendo que a colina toda pegasse fogo. Vinde para a frente, depois mandamos um outro homem ir dizer o que tinha acontecido, um milagre, que viessem ver. Ei-las aqui a minha, a de Jacó, e esta é a de Jonatas. Esta é a de Marcos, esta é de meu irmão Tobias, esta é do meu cunhado Melquias, esta é de Filipe e esta é de Eleazar. Depois as outras são dos pastores que agora estão no alto dos morros nas pastagens. É um grupo de umas 250 pessoas, no máximo, compreendendo neste número os bem pequeninos que ainda estão mamando, os que acabaram de ser desmamados e estão choramingando pouco despertos ou que estão dormindo sem nada saberem do perigo que correram. A paz esteja com todos vocês. O anjo de Deus vos salvou, louvemos juntos ao Senhor. Tu nos salvaste, tu estás sempre presente onde houver fiéis que creiam em ti, dizem muitas das mulheres, e concordam sisudos os homens. Sim, onde a fé em mim, aí está presente a providência, mas tanto nas coisas do espírito como nas da matéria. É necessário agir com uma contínua prudência. Quem foi que acendeu o fogo nas acendalhas? Provavelmente a centelha que escapou dos vossos fogos. Ou então um raminho que algum dos meninos quis acender no fogo para divertir-se, agitando-o e jogando-o de cima para baixo, com a falta de juízo de sua idade. De fato, é bonito ver uma flecha de fogo sulcando o ar quando ele já vai ficando escuro, mas vede só o que pode fazer uma imprudência. Pode causar grandes ruínas. Uma centelha ou um raminho caído sobre as éricas secas bastou para incendiar todo o vale. Se o Eterno não me tivesse mandado aqui, o bosque se teria transformado em um braseiro que teria consumido com o avançar do fogo os vossos bens e as vossas vidas. Assim acontece também com as coisas do Espírito. É preciso que seja contínua a prudente atenção, para que uma faísca de fogo, uma centelha não se apegue à vossa fé e a destrua. Vinícius, abaixa isso aí. Depois de ter sido incubada inadvertidamente pelo coração, formando um incêndio querido por aqueles que me odeiam e provocado para fazer-me ficar sem meus filhos. Aqui o fogo apagado em tempo mudou-se de maléfico em benéfico, destruindo a charneca inútil que tinhas deixado crescer no vale, preparando-vos com a destruição e com a adubação pelas cinzas do terreno que, se desejardes, podereis agora desfrutar com culturas úteis. Mas nos corações é bem diferente do que o que acontece. E quando nele todo o bem tiver sido destruído, nada mais, a não ser as sarças, por serem a palha do demônio, é que pode nascer. Lembrai-vos disso e vigiai contra as insinuações dos meus inimigos, que como umas centelhas infernais serão jogadas em vossos corações. Estais, pois, preparados para a luta contra o fogo. E qual essa luta? É uma fé sempre mais forte, uma vontade inabalável de ser de Deus. É um pertencer ao fogo santo, porque o fogo não come fogo. Portanto, se vós fordes um fogo de amor ao verdadeiro Deus, o fogo do ódio a Deus não vos poderá fazer mal. O fogo do amor vence qualquer outro fogo. A minha doutrina é maior, e quem a aceita entra no fogo da caridade. Não pode ser torturado pelo fogo do demônio. Do alto daquele outeiro, enquanto eu olhava a queimada da charneca e ouvia as palavras de vossas almas ao Senhor Deus delas, mais ainda do que se estivesse vendo vossas atividades empenhadas em apagar as chamas, eu estava sorrindo. E um apóstolo me perguntou por que está sorrindo, e eu lhe prometi: eu te direi quando estiver falando aos que estiverem sido salvos. E agora eu faço. Eu estava sorrindo ao pensar que, assim como as chamas iam se estendendo pelo meio das éricas do vale, iam sendo combatidas pelas vossas manobras, assim a minha doutrina se estenderá pelo mundo e será perseguida pelos que não querem a luz. Mas haverá luz, e haverá purificação, e haverá um saneamento, uma purificação. Quantas pequenas serpentes morrerão no meio destas cinzas e com elas outros seres nocivos?
Vós tinhas medo deste vale, porque nele havia cobras demais. Pois bem, nenhuma só delas sobrevive mais. Igualmente, o mundo vai ficar livre de muitas heresias, de muitos pecados, de muitas dores, quando ele me tiver conhecido, tiver sido limpo pelo fogo da minha doutrina, limpo e libertado das vegetações inúteis, tornado assim preparado para as semeaduras e rico dos santos frutos. Aí está o porquê do meu sorriso. Eu via no fogo que ameaçava um símbolo da minha doutrina, inundando o mundo. Depois, a caridade para com o próximo, que nunca está separada daquela para com Deus, me levou a ficar pensando em vossas necessidades. E então eu baixei o olhar de minha mente da contemplação dos interesses de Deus dos interesses dos irmãos e apaguei o fogo para que em vossa alegria louvasseis o Senhor. Vede, pois, que o meu pensamento subiu para Deus e de lá desceu, tendo se tornado ainda mais poderoso, porque a identificação com Deus aumenta sempre as nossas faculdades, e depois tornou a subir junto com o vosso para Deus. De tal modo que, pela caridade, eu fiz ao mesmo tempo o que era do interesse do Pai e o que era do interesse de meus irmãos. Fazei também vós do mesmo modo em vossa vida futura. Isso pra gente na vida na divina vontade é perfeito, gente. E agora, para estas mulheres, eu vos peço um abrigo para esta noite. A lua vai descendo e o incêndio atrasou nossa viagem. Não podemos, pois, ir para a frente até a cidade vizinha. Vem, vinde, há lugar para todos. Podíamos nós até ficar sem nossas casas. As nossas casas são vossas, são de pobres, mas são limpas. Vinde, vinde, elas ficarão abençoadas, gritam todos. E pouco a pouco vão subindo de novo pelo terreno, um pouco a pique, até chegarem ao pequeno povoado, que miraculosamente escapou da destruição. Cada um vai saindo dali como quem vai lhe dando com quem vai lhe dar hospedagem. E assim termina a gloriosa visão, vide.